Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora o capítulo 41 é um momento crucial da obra, pois conecta um evento histórico de grande magnitude e o início da Segunda Guerra Mundial e com a vida e a organização do plano espiritual. No início de setembro de 1939, a colônia espiritual Nosso Lar é abalada pela notícia do início da guerra na Europa. O evento causa perturbação e temor, mas a liderança da colônia, seguindo o exemplo de outras fraternidades espirituais, orienta seus habitantes a manterem a serenidade, o controle dos pensamentos e a se prepararem para um grande aumento no trabalho de auxílio. Este capítulo é rico em conceitos da doutrina espírita e oferece uma perspectiva espiritual sobre os conflitos humanos. Capítulo 41. Convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contacto dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Percebemos aqui o impacto da guerra no plano espiritual. A colônia Nosso Lar sofreu, igualmente, o choque porque passaram diversas colônias espirituais. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Aqui estabelece imediatamente que os eventos da Terra têm um impacto direto e profundo no mundo espiritual. A guerra não é apenas uma tragédia material, círculos da carne, mas também uma fonte de imensa perturbação e choque para as comunidades espirituais. Isso ocorre porque os pensamentos, sentimentos e ações violentas da humanidade geram vibrações negativas que se propagam para além do plano físico. Percebemos que a postura dos espíritos superiores é reprimir a desordem e não odiar o inimigo. Esta é uma lição muito importante para todos nós. Porque a visão espiritual elevada não enxerga inimigos a serem odiados, mas sim desordeiros que perturbam a harmonia da casa do Pai, seu universo. A resposta não é o ódio ou a vingança, mas a repressão justa da desordem, visando restaurar o equilíbrio.
É uma postura de justiça, não de paixão. Aqui, a doutrina espírita da lei de causa e efeito é aplicada a nível coletivo. Uma nação que inicia uma guerra de agressão está gerando para si um karma coletivo devastador. As vitórias materiais são ilusórias e apenas aprofundam a dívida espiritual, que resultará em ruína e derrotas fatais no futuro. A guerra é vista como uma transgressão direta contra as leis divinas. Percebemos também a lei de afinidade espiritual em larga escala. As nações agressoras, ao se entregarem à violência e ao ódio, abrem portais para a influência de espíritos inferiores, legiões infernais, bandos escuros. Em contrapartida, o sofrimento, as preces e a resistência justa dos agredidos atraem o auxílio de espíritos benevolentes e nobres. A guerra, portanto, não é travada apenas no campo de batalha físico, mas também em um intenso confronto espiritual. Compreendemos assim a necessidade de vigilância mental e de fraternidade como determinou o governador, para que tivessem cuidado na esfera do pensamento, preservando de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Essa é a orientação prática para os habitantes de nosso lar e, por extensão, para todos que buscam a evolução espiritual. Mesmo diante do mal, é crucial manter a vigilância sobre os próprios pensamentos e sentimentos. A recomendação é evitar cair no ódio, na vingança ou em qualquer sentimento inferior, mantendo-se em uma vibração de fraternidade e compaixão, mesmo para com os desordeiros. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Essa frase final sintetiza a perspectiva elevada do ensinamento. Porque o maior lamento não é pelo sofrimento em si, que é uma consequência, mas pela causa primária, o esquecimento da justiça e da lei do bem. A verdadeira tragédia é a escolha moral de uma coletividade pela agressão e pela injustiça, pois é essa escolha que desencadeia todo o ciclo de dor e destruição, tanto para os outros quanto para si mesma. Descrevendo uma visão transcendente dos conflitos humanos, enquadrando-os dentro de leis cósmicas de causa e efeito, afinidade espiritual e justiça divina. Nos ensina que a verdadeira batalha é moral e espiritual, e que a postura correta diante da agressão não é o ódio, mas a defesa justa da ordem e a manutenção de uma consciência elevada e fraterna. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Aqui demonstra a premissa da doutrina espírita de que o plano espiritual não está alheio aos acontecimentos terrenos, pelo contrário, há uma conexão imediata e profunda. A guerra na Terra não é vista apenas como um conflito político-militar, mas como um terrível tormento para o espírito humano. A preocupação de Tobias sobre preservar o novo mundo, as Américas, revela a compreensão de que as vibrações de ódio, dor e desespero geradas na Europa poderiam se espalhar e afetar psiquicamente todo o planeta. O simbolismo do clarim, que é um arquétipo poderoso. Historicamente, é usado para convocar, alertar ou anunciar algo de grande importância. Aqui, ele não é um instrumento físico, mas uma manifestação espiritual de alta ordem. O som não é um presságio de destruição, como as trombetas do Apocalipse em algumas interpretações, mas um chamado ao trabalho e à caridade. É a mobilização das forças do bem para mitigar o sofrimento humano. Clarim de alerta, em nome do Senhor,
essa menção em nome do Senhor eleva o evento a uma ordem divina. Não é uma iniciativa de espíritos comuns, mas uma operação coordenada por esferas superiores, como confirma Tobias ao mencionar que é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Percebemos que a reação inicial é de emoção e respeito, não de medo. Os espíritos ali presentes compreendem a gravidade do momento e a santidade do chamado. Precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Esta é uma das frases mais significativas. Ela nos ensina uma lição sobre disciplina mental e espiritual. Para ouvir e compreender as convocações superiores, é preciso silenciar as próprias inquietações, pensamentos menores e ruídos internos, ruídos de baixo. É um ato de humildade, reverência e sintonia. O fato de profundo silêncio cair sobre todo o ministério da regeneração mostra a organização, disciplina e respeito que reinam na colônia espiritual Nosso Lar. Todos param para ouvir e absorver a mensagem. Inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes, é a materialização visual da resposta ao chamado do clarim. Os pontos luminosos são os próprios espíritos socorristas, os mensageiros, que se reúnem e se preparam para descer às zonas de conflito na Terra ou para atuar nas esferas espirituais mais próximas do planeta, resgatando os desencarnados em desespero. Vemos aqui que o princípio da caridade e do auxílio é lei fundamental, onde espíritos mais evoluídos têm o dever de socorrer os que sofrem. Assim como a importância da disciplina e da sintonia mental para perceber e participar dos planos superiores. Aprendemos assim que a espiritualidade transforma um dos eventos mais trágicos da história humana em um cenário para demonstrar a ação incessante do amor e do trabalho no bem, mostrando que mesmo nas trevas mais densas, a luz se organiza para oferecer socorro e esperança. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou. Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando. Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos.
Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. André Luiz e Tobias se dirigem à área do Ministério da Comunicação e, no caminho, observam as diferentes reações dos habitantes da colônia espiritual Nosso Lar, a iminente repercussão da guerra que ocorre na Terra. Tobias propositalmente guia André Luiz para que ele ouça as conversas de diferentes grupos, revelando variados níveis de compreensão espiritual e preocupação. Observamos aqui como um grande evento na Terra, a guerra, afeta diretamente a vida no plano espiritual. A colônia se prepara para um acréscimo de serviço devido ao grande número de espíritos que desencarnarão em condições trágicas e precisarão de auxílio. Isso demonstra que os dois planos não estão isolados, mas em constante interação. As diferentes reações como medidor de evolução espiritual são percebidas nas conversas e utilizada como uma ferramenta didática para mostrar diferentes estágios de evolução espiritual. Cada grupo representa um nível de entendimento. O grupo da preocupação prática, as senhoras do auxílio e o cavalheiro da regeneração estão preocupados com o aumento do trabalho. A preocupação deles é legítima e focada no dever, mas ainda está no plano da dificuldade e do esforço. Eles representam o trabalhador dedicado, mas sobrecarregado. O grupo da sabedoria e do equilíbrio com a conversa entre Elvésio e seu amigo é o ponto alto da lição moral. Elvésio representa a preocupação egoísta e pessoal, serei compelido a modificar meu programa de trabalho. Ele vê a crise como uma perturbação em sua vida particular. Enquanto seu amigo representa a visão espiritual elevada. Demonstrando serenidade, fala, não vejo motivo para precipitações. O acréscimo de serviço constituirá uma bênção. A frase final é a síntese da ética espírita, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. As três senhoras representam o nível mais baixo de compreensão espiritual apresentado, demonstrando egoísmo e apegos pessoais. A preocupação da moça não é com a guerra, nem com as almas que sofrerão, mas com a possibilidade de seu marido, Everardo, desencarnar e procurá-la. Seu medo é puramente egoísta, não o poderia suportar. É muito ignorante, não me submeteria a novas crueldades. Ela teme o reencontro com um vínculo kármico difícil. A resposta da outra senhora, souvidaste que Everardo será barrado pelo umbral, ou coisa pior, revela uma certa frieza e uma visão simplista da justiça divina, usando o umbral como uma espécie de barreira de segurança para seu próprio conforto. Percebemos mais uma vez a organização da colônia. Pois, os ministérios, como o da comunicação, auxílio e regeneração, mostram uma sociedade organizada e focada no trabalho e na assistência. Achamos diversos ensinamentos aqui, sendo uma excelente representação da doutrina espírita. Através de uma cena cotidiana na vida espiritual, ensina-nos lições profundas sobre caridade e trabalho, o serviço ao próximo é a principal via de progresso. Evolução moral, as reações a uma crise revelam o verdadeiro caráter e nível de evolução de cada um. Superação do egoísmo, a passagem do eu para o nós é o passo fundamental para a verdadeira espiritualidade. Leis kármicas, os laços e problemas não resolvidos na Terra continuam a existir no plano espiritual, exigindo resolução. Esses ensinamentos trazidos por Tobias, servem como uma aula para André Luiz e para todos nós, mostrando que, mesmo no plano espiritual, as fraquezas e virtudes humanas continuam a ser o campo de batalha para o crescimento da alma. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias atendendo-me à curiosidade. Serenado o barulho,
Daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói. A ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Tobias e André Luiz chegam ao Ministério da Comunicação da colônia Nosso Lar. Eles se deparam com uma multidão agitada e ansiosa por notícias. O ministro, Esperidião, anuncia que o governador da colônia fará um pronunciamento. A voz do governador, transmitida por alto-falantes, apela à calma, ao trabalho e à confiança na vontade divina. Sua mensagem, proferida com autoridade e amor, é tão eficaz que, em uma hora, a serenidade é restaurada em toda a colônia. O plano espiritual aqui é descrito não como um céu etéreo, mas como uma sociedade altamente organizada, com estruturas que lembram as da Terra, Ministério da Comunicação, edifícios, governador. Isso é uma característica dessa obra. O mundo espiritual é um lugar de trabalho, aprendizado e progresso contínuo. Assim, esse capítulo desmistifica a ideia de que os espíritos são perfeitos ou estão sempre em paz. Eles são descritos como uma multidão que se acotovelava, aflitivamente, cheia de distúrbios do pensamento ou da palavra. Isso mostra que as paixões e ansiedades humanas persistem após a morte e precisam ser trabalhadas. A causa do tumulto não é explicitada, mas o apelo do governador sugere que se trata de uma crise de fé e paciência. A ansiedade generalizada é o verdadeiro problema a ser combatido. Da hierarquia benevolente, vem a solução para o caos, vindo de uma liderança hierárquica e sábia. Primeiro, o ministro Esperidião, uma autoridade intermediária, prepara o terreno. Depois, o governador, a autoridade máxima, intervém diretamente. Sua autoridade não é imposta pela força, mas pelo amor e pela clareza, o que gera um singular efeito na multidão. A fala do governador é um resumo da filosofia da obra: a aflição não constrói, a ansiedade não edifica, é uma crítica direta à inquietação improdutiva. A energia deve ser canalizada para ações construtivas. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, evoca um chamado divino para o dever. O clarim, uma espécie de trombeta, desperta e conclama a ação. Atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso, em nossos postos, a solução definitiva é a fé, a disciplina e o cumprimento das próprias responsabilidades. A paz não vem de obter todas as respostas, mas de confiar no plano maior e continuar trabalhando. Aqui enfatiza o impacto da comunicação. O vozerio enorme da multidão representa o caos, enquanto a voz clara e veemente do governador representa a ordem e a sabedoria. A palavra é mostrada como uma ferramenta poderosa, capaz tanto de gerar tumulto quanto de restaurar a paz. Temos aqui uma perfeita demonstração dos ensinamentos da colônia Nosso Lar. Nos ilustra que a vida após a morte é uma continuação da jornada evolutiva, onde os desafios emocionais e espirituais persistem. A solução para a ansiedade e o desequilíbrio não está em receber todas as informações, mas em cultivar a fé, a disciplina e a dedicação ao trabalho construtivo, sob a orientação de uma liderança espiritual amorosa e sábia. A rápida restauração da calma demonstra o poder transformador desses princípios. Considerações finais. No início de setembro de 1939, a colônia espiritual Nosso Lar é abalada pela notícia do início da guerra na Europa. O evento causa perturbação e temor, mas a liderança da colônia, seguindo o exemplo de outras fraternidades espirituais, orienta seus habitantes a manterem a serenidade, o controle dos pensamentos e a se prepararem para um grande aumento no trabalho de auxílio. Um clarim misterioso soa como uma convocação divina para o serviço de socorro. Enquanto a população reage de maneiras diversas, com preocupação, egoísmo ou sabedoria, o governador de Nosso Lar faz um apelo final pela calma e pelo foco no trabalho, restaurando a ordem na colônia. Esse capítulo é rico em conceitos da doutrina espírita e oferece uma perspectiva espiritual sobre os conflitos humanos. A primeira frase já estabelece uma interconexão entre o plano físico e o espiritual: a guerra, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito.
Isso demonstra que os eventos da Terra não são isolados, suas vibrações e consequências energéticas afetam diretamente as comunidades espirituais, especialmente aquelas ligadas às civilizações envolvidas. O conflito não é visto apenas como uma disputa geopolítica, mas como um desequilíbrio espiritual profundo. As nações agressoras são vistas não como inimigas, mas como desordeiras e criminosas. Elas se tornam núcleos poderosos de centralização das forças do mal, atraindo legiões de espíritos inferiores, bandos escuros, legiões infernais, que se aproveitam do caos. As nações agredidas recebem o auxílio de agrupamentos espirituais da vida nobre. Há uma mobilização do bem para conter o mal e amparar as vítimas. Sallust usa essa imagem para descrever como as nações agressoras se embriagam com o poder e a violência, um estado que, embora possa trazer vitórias temporárias, levará a uma ruína e derrotas fatais no futuro, de acordo com a lei de causa e efeito. A filosofia espírita da justiça divina é claramente expressa, quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai, e pagará um preço terrível. A responsabilidade não é apenas individual, mas também coletiva. As nações colherão os frutos de suas ações. Enfatizamos aqui a reação da população de nosso lar ao anúncio da guerra revela seus diferentes. A primeira orientação do governador é cuidado na esfera do pensamento. Seu apelo final reforça isso: não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. No Espiritismo, o pensamento é uma força criadora. Pensamentos de medo, ódio ou ansiedade geram vibrações negativas que apenas pioram a situação. A serenidade e o foco no trabalho são as ferramentas para construir o bem em meio ao caos. Este capítulo utiliza um dos eventos mais sombrios da história humana para ilustrar princípios espirituais fundamentais. Ele nos ensina que estamos todos interligados, e as ações de uns afetam a todos, tanto na Terra quanto fora dela. A guerra é um desequilíbrio espiritual que atrai forças obscuras, mas também mobiliza as forças do bem. A justiça divina age no tempo certo, e a responsabilidade pelas ações é inevitável, lei de causa e efeito. A melhor resposta a uma crise não é o pânico, mas a serenidade, o controle dos pensamentos e a dedicação ao trabalho em prol do bem comum. É uma poderosa mensagem de esperança e responsabilidade, mostrando que, mesmo diante do maior dos horrores, existe uma ordem superior e um chamado ao serviço e à elevação moral.